O seu João, ele ouviu uma das histórias alguns dias atrás e, baseado naquela história, lembrou de um fato que aconteceu com ele e que ele escreveu e relata para o nosso programa na carta de agora. Antônio Carlos Tedeschi apresenta Me conta a sua história. Me conte a sua história. Fala dos seus amores e dos seus desenganos. Ele diz que eu acompanho o seu programa todas as tardes e já tem muito tempo, inclusive. Eu acho que desde que eu cheguei por aqui, vindo do Pernambuco, eu vim em busca de melhores oportunidades, graças a Deus, deu tudo certo. Parei primeiro em São Paulo, onde comecei a trabalhar em balcão de padaria. Fiz ainda em São Paulo alguns cursos, mais tarde passei para o forno. Me tornei um padeiro muito elogiado pelo patrão, inclusive. Nessa padaria eu conheci a Maria da Penha, que também trabalhava lá e era responsável pelos salgados e os doces da confeitaria. Ela também pernambucana, ela também do Recife. E um tempo depois, logo a gente estava casado. Nos casamos. A minha família toda continuou no Recife e de lá também era apenas nós dois em São Paulo. Depois de casados, voltamos umas 2 vezes para rever nossas famílias e viemos parar aqui em Campinas, onde nasceram, cresceram os nossos filhos. Temos 8 filhos. Bastante, né? 8. Mas graças a Deus todos já encaminhados, alguns estudados, outros ainda concluindo faculdade. Meu amigo, me chamou a atenção uma carta que você leu dia desses, não me conte sua história, daquela mãe que teve um caso com um taxista e depois disso nunca mais se viram. Ela ficou grávida, teve uma menina, a Paulinha, a menina só chamava pelo pai, que não tinha, que não conhecia. Na inocência de uma criança, sem entender nada da vida praticamente, ela se ajoelhava toda noite, rezava ao seu modo, à sua maneira, antes de dormir, e pedia ao Papai do Céu um pai de presente. Entendesse que eu me emocionei quando você leu aquela carta. Essa história nos comoveu muito, a minha esposa, e a gente vê, né, que apesar do erro dos dois, de ambos, tudo acabou bem, graças a Deus. Aquela história mostrou ainda um final feliz para todos os lados, para o Afonso, para a Paulinha e a mãe dela, uma bênção. Eu me emocionei mesmo, de verdade. Eu não sei, eu sou sensível mesmo, e quando se vê que existem pessoas que mesmo errando, reconhecem o erro, mostram que são na intimidade da alma. E existem os bons, mas de gente ruim e de motorista safado, também esse mundo tá cheio, existem aos montes. Falando em taxista, e ouvindo aquela história, me veio à memória um fato, de quando eu ainda morava lá no Recife, eu era um menino ainda. Foi no meu primeiro trabalho. Mensageiro de hotel. Eu era aquele que carregava as malas dos hóspedes do carro, transportava para os quartos, dos quartos para os carros. Eu tinha um salário minguado, pequeno mesmo. O que ajudava às vezes era uma gorjetinha que sempre vinha de um ou de outro cliente. E durante uns 3 anos eu fiz essa vida trabalhando em vários hotéis de toda a orla marítima, em vários hotéis da praia de Boa Viagem. E eu conheci, Tedeschi, nessa época, gente da noite, mulheres, boêmios,
executivos, vendedores e até, de vez em quando, pousava ali algum artista famoso. Eu me lembro até de alguns deles. O Giliardi, na época, passou por lá. Cláudio de Moro. A turma dos Trapalhões, o Didi. Num dos hotéis próximos que eu trabalhava, até a Xuxa se hospedou lá numa ocasião. Com o passar do tempo, você fica conhecendo outros colegas também do mesmo ramo de hotelaria e que depois se tornam amigos e aí começam as histórias. Eu me lembro, todos comentavam que num determinado hotel, ali próximo da praia de Boa Viagem mesmo, diziam que aquele hotel era assombrado. Isso mesmo. Perto dali, do hotel de onde eu trabalhava. Numa das quadras, junto à orla marítima, diziam que aquele hotel era assombrado. Que naquele hotel todos comentavam que existia uma tal loira caveira. Existia uma tal loira assombrada. Ela era conhecida como a loira do elevador. Eu, inclusive, lhe peço não anunciar o nome desse hotel, até por uma questão de não querer prejudicar ninguém, e ainda porque esse mesmo hotel continua lá. Ainda está lá, ainda existe. Esse mesmo hotel continua recebendo seus hóspedes. E eu tenho um grande amigo de adolescente, o Evaristo. O Evaristo trabalha até hoje lá. Hoje ele é um dos gerentes desse hotel. E que afirma que tudo ainda acontece por lá, como na minha época. As pessoas evitam usar o elevador no turno da noite, principalmente os que conhecem essa história. As pessoas evitam usar o elevador entre o primeiro e o quarto andar. Então quem está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, prefere ir para a escada, vai andando, caminhando. Principalmente do primeiro ao quarto andar, evitam do elevador. Uma mulher loira, muito bonita, alta, bastante magra, maguérrima, olhos claros, e que usa um perfume sedutor. Essa mulher costuma aparecer para os menos avisados. Diz que é uma linda loira, bastante magra e alta, olhos claros, um perfume de um aroma que seduz e envolve. Dizem que essa loira é de pouca conversa, mas de um olhar provocante. Nos seus olhos, os olhos sensuais. Alguns comentam ainda, embora sem certeza, que se trata de uma aeromoça muito bonita. Na minha época, já tudo isso acontecia. E embora eu nunca tenha visto a fulana, Deus me livre, eu vi com os meus próprios olhos muita gente descer, voando pelas escadas, correndo buscando a rua rapidamente, tomando o rumo da rua, fugindo para as praias. Graças a Deus eu nunca vi a loira, mas gente correndo, fugindo de medo eu vi. Eu cheguei a ver. Estranhamente as pessoas diziam que ela frequentava o hotel e que tinha medo dos andares mais baixos. E por isso e assim ela sempre reservava os 4 primeiros pavimentos daquele hotel. Essa loira Tedeschi, essa mulher, dizem ela morreu de forma repentina em sua cidade natal. E como ela gostava muito do Recife, ela voltou ali para se hospedar naquele hotel,
que era o hotel da sua preferência. Um mensageiro como eu, um mensageiro bastante novo nesse hotel, e que não conhecia ainda a história dessa loira, certa vez ele foi chamado na recepção para acompanhar um hóspede até o segundo andar. Era 2:30 da manhã, era por volta de 2:30 da madrugada, aproximadamente. Ele, ao tomar o elevador de volta para o térreo, antes mesmo da porta se abrir, veio aquele perfume, veio aquele aroma. Ele sentiu um perfume muito bom. Nem estava aberta ainda a porta do elevador. Ele vinha, nesse horário, sentiu esse perfume, fragrância gostosa, de aroma muito bom. A porta do elevador se abriu e a porta aberta surgiu à sua frente a bela mulher. Linda, a loira. Ele entrou no elevador e, educadamente, ele desejou para ela, ele disse para ela: "Bom dia, senhora." E a loira respondeu: "É noite. Agora é noite. É noite." E quando ele se virou para falar, quando ela se virou para falar com o rapaz, ele percebeu, ele viu que do outro lado do rosto daquela mulher era oco. Não tinha pele, não tinha carne. Estava seco. Assim que ele virou, né, para ver o rosto da mulher, parecia uma caveira, sabe? Era oco, estava seco. Era um buraco aberto, osso, só osso, uma caveira. A carne, a pele daquele rosto estava toda enrugada, como ressecada, uma face horrenda, medrosa. Ele mesmo conta que só teve tempo mesmo de dar um grito e depois desmaiou. Quando a porta do elevador se abriu, já no térreo, todos correram para ver do que é que se tratava pelo barulho. E lá estava o menino estendido no chão, caído, desmaiado, caído no chão do elevador. Alguns ouvem, Tedeschi, sons de choro, gemidos de lamento. Todos comentam da tal loira. Essa história é apenas uma das centenas ditas e faladas e comentadas por antigos motoristas de táxis e mensageiros. Essa é apenas uma das centenas de histórias comentadas e faladas por essa gente. Motoristas, taxistas, mensageiros, recepcionistas, garçons, que trabalharam e ainda trabalham nos hotéis da Orla Marítima, lá no Recife. Quem sabe, lá é a casa da loira caveira. Quem sabe lá mora a loira macabra, a loira do elevador.
João Ernesto Galindo Menezes, um pernambucano, que hoje vive com a família em nossa cidade. A emoção maior do rádio. Programa Antônio Carlos Tedeschi.